Queridos irmãos, o estudo desta noite, ele é relacionado quais são os sinais da segunda vinda de Jesus Cristo. É os sinais que nós temos que estar apto e preparado para fazer parte da parousia, para fazer parte da vinda de Jesus Cristo. João capítulo 14, no versículo 1, nos diz assim a palavra de Deus: não turbe os vossos coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. Queridos irmãos, os sinais da segunda vinda de Jesus Cristo são caracterizados pelo acontecimento escatológico previsto pela Escritura Sagrada, seja previsões feitas pelo próprio Senhor Jesus. Nós acabamos aqui de ouvir Jesus falando de algo que Ele mesmo revelou para a humanidade pela sua própria boca. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar, e se eu for preparar lugar, voltarei, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Então nós vemos Cristo aqui revelando que Ele vai voltar. Ou seja, pelas santas palavras que ouvimos de todos os seus profetas e apóstolos, uma coisa é certa: Jesus vem. O evangelista Mateus, ele registra que os discípulos de Jesus Cristo aproximaram dele e fizeram a seguinte pergunta escatológica: dize-nos, quando serão essas coisas e o que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mateus capítulo 24 e no verso 3. Daí para frente, o mestre, o Senhor Jesus Cristo, ele dá uma verdadeira aula escatológica bíblica aos seus alunos. E nós vemos que ao longo do seu grande sermão escatológico, aonde aponta uma série de eventos que acontecerão no mundo, com sinalizadores da aproximação da sua segunda vinda, nos quais estaremos aqui passando, os irmãos, esse estudo, afirmando a segunda vinda de Cristo. Em Mateus capítulo 24, do 1 até o 51, no Antigo Testamento, meus irmãos, o principal fato, a principal palavra hebraica traduzida como sinal, são ot, que esse sinal ot, ele é traduzido segundo o símbolo, que significa também o termo mopt, que significa milagre ou sinal, prodígio. Já no Novo Testamento, a principal palavra grega traduzida como sinal é semeion, que significa marca ou aviso. Querido, Deus sempre deixa um sinal permanente na sua própria criação, com o objetivo de mostrar aos homens que a existência do seu compromisso com os seres humanos na Terra é como no caso do Sol, da Lua e das estrelas. O Sol, a Lua
lua e as estrelas terão sinais. E nós vemos que também que todos os planetas receberão o sinal, ou seja, a marca, que são os astros visíveis aos olhos dos homens, né? Que nós vemos aqui que na bombada celeste o sinal é descrito biblicamente falando, né? Em Gênesis capítulo 1, versículo 16, Salmo 19, 1, né? Que nós vemos ali o arco celeste que aparece como um apontamento nos céus para relembrar aos seres humanos de uma aliança que Deus fez com Noé após o dilúvio, em Gênesis capítulo 9, do versículo 11 até o 17. Esse foi um dos sinais que relembra a humanidade que é algo aliançável da parte de Deus. Os sinais também, eles possuem caráter pedagógico de nos ensinar a real presença de Deus operando no meio do seu povo com manifestação milagrosa. Nós vemos esses sinais em Êxodo capítulo 4, do versículo 1 ao 9. Nós vimos esses sinais em Êxodo capítulo 13, do versículo 21 e 22. Nós vimos esses sinais em Números capítulo 4, no versículo 11. Nós vimos os sinais de Deus em Deuteronômio capítulo 26 e no verso 8. Sinais, irmãos, estão banhados na Bíblia para toda parte. Os sinais eles ainda têm como objetivo de confirmar uma resposta de uma chamada, ou mesmo tirar uma dúvida daqueles que foram chamados por Deus para realizar uma grande obra, né? Nós vemos ali em Juízes capítulo 7, versículo 9 ao 15, que os sinais ele tem o objetivo de intimidar, de revelar o poder irresistível de Deus aos opositores da obra de Deus. Veja em Êxodo capítulo 7, no verso 3. Então, por último, nós temos os sinais dos tempos, ou sinais do Senhor Jesus Cristo, para estabelecer uma ordem nesse mundo de pecado, né? Que nós vemos em Mateus 16, 1, nós vemos em Lucas 21, 11, nós vemos em Atos 2, 19, Apocalipse 1, 10, e aí vai. E esses sinais, ele nos mostra acerca dos sinais escatológicos, que é os sinais dos tempos. O próprio Jesus Cristo, ele respondeu os que lhe pediam sinais, dizendo: quando é chegado a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã hoje, ainda havendo tempestade pelo céu, está um vermelho sóbrio. Os hipócritas saberás e sabereis diferenciar a face do céu, e não conhecereis os sinais dos tempos. Olha o que Jesus fala com o pessoal que está no culto. Ele está dando um culto ali, ensinando os seus discípulos acerca do sinal dos finais dos tempos, e os hipócritas ali, os fariseus, querendo alcançar algo que possa incriminá-lo, porque o tempo todo os religiosos queriam matar Jesus, queriam incriminar Jesus, queriam prender. Eles nunca veio aplaudir uma das obras que Jesus realizou, mas sempre apto para incriminá-lo. E Jesus fala um trem desse. Então, nos dias atuais, a própria tecnologia avançada, ao serviço da
meteorologia, ela permite ao homem a conhecer com precisão se vai chover ou não. Qual será a temperatura dos próximos dias, né? Você pode aí abrir no seu telefone, você vai ver a temperatura aí, né? Se amanhã vai amanhecer nublado, se amanhã vai chover, né? Então é um sinal que a meteorologia permite para o homem ficar ciente acerca dos sinais, acerca da temperatura, do tempo que vai acontecer, se vai chover ou não, se vai dar sol ou não, né? E tem uma meteorologia que ela tem como um slogan que ele traz a seguinte frase: o céu fala e a gente entende, né? É como se ele estivesse falando isso, claro, que eles estão referindo o céu atmosférico, que é o céu astronômico, que é o céu onde permite que o satélite esteja, que prevê os fenômenos, os climáticos, o tempo do clima, e com tudo ao redor do mundo. Entretanto, Jesus, ele quis nos dizer o seguinte: da mesma forma que os sinais físicos apresentam na natureza podem também indicar que vai chover ou não, também nós podemos entender aproximadamente da vinda do Filho do Homem pelos sinais escatológicos, que são visíveis, que são acontecentes no mundo afora. Entretanto, os sinais escatológicos, eles podem destacar 10 principais sinais. Quais são esses 10 principais sinais, pregador? O primeiro, sinais no céu. Nós falamos ali do arco-íris de Noé, ele é um dos sinais. Mas não é só aquilo, não é só o arco-íris. Se nós formos destrinchar a Bíblia aqui, vai aparecer cerca de 134 sinais do céu. Então aquele lá é um deles. Segundo, sinais na terra. Na terra também haverá sinais. Terceiro, sinais no mar. No mar também haverá o sinal da vinda do Filho de Deus. Quarto sinal será o sinal na política mundial. O quinto sinal será na economia mundial. O sexto sinal será na vida social. O sétimo sinal será na vida moral. O oitavo sinal será sinais científicos. O nono sinal será sinais proféticos acerca de Israel. E o 10º sinal é o sinal da vinda gloriosa da sociedade. Então o Senhor, ele já havia advertido através do profeta Jeremias sobre os sinais nas órbitas celestes que atemoriza as nações gentias, quando ele dizia: não aprendais o caminho das nações e nem vos espanteis com os sinais no céu, porque eles atemorizam as nações. Jeremias 10, versículo 2. Então, meus irmãos, os sinais nos céus são um terror para as nações ímpias. Como assim, pregador? Você já reparou que quando começa a chover, que dá aquele trovão, que abre aquele raio no meio do céu, um tanto de pessoas que ficam tudo com medo? Você já reparou? Não, eu estava ouvindo aqui, na rua eu gosto de ouvir a Bíblia no Cid Moreira, no foninho. Quando Saul,
ele viu, aliás, não foi Saul, foi Samuel. Ele viu que os filisteus eram maior do que a nação de Israel, e ele falou com Deus: Deus, a probabilidade de nós vencer eles é pouca, nós não temos nenhuma probabilidade de vitória em cima deles. Aí Deus falou assim: aquietai-vos e vedes o meu livramento. De repente começa sinais no céu, trovão, dava umas trovejadas com raio, e eles começam a correr. E na hora que eles começam a correr, o povo de Israel finca atrás deles, correu atrás deles até pegar. Então, a Bíblia, ela é banhada de sinais. As nações ímpias que não têm Deus e usam o movimento dos astros nas órbitas celestes para tentar prever futuro através de astrologia, né? Porém, os crentes, meus irmãos, salvos, eles sabem que os sinais são coisas proféticas, que não são motivos de desespero, mas sim de esperança. Um motivo de levantarmos a nossa cabeça e olharmos para o alto, porque a nossa redenção está próxima. Arabaço, Candarás. Quem disse isso foi Jesus. No livro de Lucas, capítulo 21, e no verso 28, ele falou: quando tudo isso acontecer, levantai as vossas cabeças, olhai e vedes que está próxima a vossa redenção. A palavra de Deus, meus irmãos, ela afirma que os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais, e os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu fazes exaltar de júbilo, né? Isso está lá em Salmo 65, no versículo 8. Aliás, o próprio grande físico, né, que é um homem chamado Isaac Newton, né, ele dá origem a uma raiz judaica que é conhecida como Academia Científica Mundial, o maior cientista de todos os tempos. Ele era, meus irmãos, um ardoso estudante das profecias bíblicas. Ele previu o seguinte: por tanto tempo do fim surgirá, voltarão as suas atenção para as profecias. Isso já está acontecendo. E insistirá na sua interpretação literal, no meio do mundo, no clamor, na oposição, porque cada um vai saber interpretar de um jeito, um interpreta de outro, e assim vai. Mas certamente os sinais escatológicos a todas as esferas se multiplicarão com a proximidade da vinda de Jesus Cristo. Muitos serão despertados a estudar as profecias bíblicas, né? Porque os sinais estão nos mostrando a vinda de Cristo. Então, como eu estava dizendo, hoje eu vou tentar falar um pedaço dos sinais que acontecerá no céu. Os sinais que Deus vai fazer o homem ver no céu, que são avisos de Deus que aparecerão no espaço sideral e que é no céu planetário, principalmente nos grandes luminares, tipo no Sol, na Lua. Só que eu não vou falar de Sol nem de Lua hoje. Ou seja, talvez eu falo do Sol, porque o tempo já está próximo. Eu vou falar um pouco, um pedaço do Sol. Deus, ele revelou ao longo do primeiro capítulo da Bíblia, e diz que Deus, ele disse assim: haja luminares na expansão do céu para haver separação entre dia e noite, e seja eles sinais, olha aí, e
e seja eles sinais para determinados dias e anos. Tá vendo que Deus está falando de uns luzeiros no céu? Ou seja, não vou falar os, vou falar o, porque a lua ela não tem luz própria. Se nós formos fazer uma simbologia da lua, nós vamos nos colocar no lugar dela. Sabe por quê? Porque a lua não tem luz próprias. A lua, você vê a lua no canto ali, mas aquela luz ali não é dela, aquela luz é do sol. E nós, se você olhar um para o outro, você não vê luz nele. Sabe por quê? Ele não tem luz própria. Mas quando Satanás olha, ele consegue detectar a luz, porque é o luzeiro maior, né, que está escrito em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, que é o sol da justiça. É Jesus que coloca a luz em nós. Então, eu estava olhando aqui, eu não vou falar muito disso hoje, porque eu tenho muita coisa para falar. Mas se você for olhar para a terra e olhar para o nosso corpo, é idêntico. Porque o nosso corpo, ele é 30% de massa e 70% de líquido. Aí você vê que quando a pessoa morre queimada, que ela fica pequenininha. Porque a maior parte é líquido, a menor parte é massa. A terra, ela é 30% terra e 70% água. Nós temos um coração que todas as veias que percorrem o nosso corpo bombeiam sangue nele. A terra tem córregos, tem rios, né? Tem ribeirões que despejam no mar. O mar é o coração da terra. Eu tenho um estudo ali, depois eu vou procurar. Na primeira Bíblia que eu tive, eu falei sobre nosso corpo com o mesmo componente que tem na terra. Eu vou achar ali. No próximo culto eu vou estar falando com os irmãos. Irmãos, é impressionante. O potássio que tem na terra tem em nós. O mercúrio que tem na terra tem em nós. O enxofre que tem na terra tem em nós. É coisa impressionante. Mas vamos lá. Então, a expansão do céu haverá uma separação, porque o Sol é o primeiro astro citado no sermão escatológico de Jesus. Jesus, ele disse que haveria sinais no Sol. Ele realmente existem. E os sinais, a gente vê, nós já vimos vários sinais no Sol. Vários sinais. Haverá sinais no Sol. Jesus falou que haverá sinais no Sol e na Lua, e também nas estrelas. E na Terra haverá uma angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os sinais da Terra já começam a partir para o mar revolto, a geleiras da Antártida. Vocês veem aí que Antártida, eu não estou aqui lendo, mas está no caminho. As geleiras, elas começam a derreter, por quê? Por causa da camada de ozônio. O ser humano é uma lixaiada, põe fogo no mato. O próprio ser humano está destruindo o planeta. E isso vai contribuir para que as geleiras se derretam lá. E você já viu aí os maremotos. Mas Jesus está falando dos sinais na Bíblia. Mesmo que o homem não queira que isso aconteça, vai acontecer. Porque Jesus falou assim: passa os céus e passa a terra, mas a minha palavra não há de passar. A palavra de Deus não passa. E o sol, ele é símbolo, resplendor da glória de Deus. O sol nos ensina várias lições. O sol, meus irmãos, a lição do sol é importante. Ele é o grande luzeiro da terra. Eu tenho aqui o diâmetro, que está
1.391 km da sua luz, que leva 8 minutos, ou seja, 18,4 segundos para atingir a Terra. Ele é muito rápido. O Sol, ele é 19 vezes maior do que a Terra. A sua distância da Terra é a cerca de 150 milhões de quilômetros. Meus irmãos, o Sol, ele possui luz própria. E todos os planetas da nossa galáxia giram em torno do Sol, em torno do seu eixo. O Sol, ele é de certa forma um astro-rei. Jesus Cristo é o nosso astro maior. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Jesus Cristo é o nosso astro maior. Aleluias. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso astro maior, que possui luz própria para iluminar todos os seres humanos, que se encontra registrado em João capítulo 1 e no versículo 9, que fala que ele é a luz do mundo. Para não ficar só nas minhas palavras, Jesus é a luz do mundo. A coroa solar, né, da região externa, o Sol, na região externa do Sol, ela pode atingir a temperatura acima de 1 milhão de graus Celsius. Que recentemente os satélites, as sondas, as fotografias, as explosões gigantescas pela sua superfície solar, como se ele fosse um flash, um carregador, raio alfa, é um alfa gama, que ele que traz ultravioleta para a Terra. A emissão desse raio é uma ameaça para a nossa camada de ozônio, né? Pois elas exercem pressões fora e dentro, que forçam uma camada na última década do satélite, né? O satélite que captaram o Sol, explosões que chegam a derrubar redes de energia elétrica em algumas regiões da Terra. Em outros planetas também já foram afetados por essas explosões do Sol. E o caso do Saturno, né, que ele teve a sua superfície interrompida, né, com o interrompimento de um furacão, cuja boca desse furacão ela media 900 mil quilômetros de diâmetro. Os cientistas europeus, eles afirmavam que tudo isso se eleva brutalmente. E isso não é novidade, né? Não é novidade. Por que não é novidade? Porque o profeta Isaías previu tudo isso antecipadamente. A Bíblia, ela é um jornal mais atual do que o jornal de hoje, né? Isaías, ele escreveu em Isaías 30, no versículo 26, ele diz assim: e será a lua com o sol, a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, com a luz de 7 dias. Então, quer dizer, uma luz de um sol, ela é semelhante a uma luz de 7 dias direto, esses dias de verão. O termo luz aqui, meus irmãos, nessa profecia, ela refere-se ao calor que será 7 vezes maior, atual, igual à soma do calor de 7 dias consecutivos. 7 dias consecutivos. Nos últimos anos, o verão ele tem
incomodado com os fenômenos ocorridos no Sol. Vocês veem que quase ninguém já não está suportando esse calor. Tem pessoas que desmaiam no meio da rua, passa mal. E nós vemos aí que o Sol ele está desencadeando uma mudança na nossa atmosfera. E isso se dará uma origem de uma série de distúrbios nos nossos mares, nos polos, no nosso ecossistema e também nos seres humanos. Eu acabo de dizer aí que eu vi uma mulher caindo perto de mim porque faltou oxigenação no cérebro por causa do calor. Isso é, meus irmãos, a fantasia das nossas mentes preocupadas. Será que é isso? Claro que não. Talvez a pessoa pense, não, porque eu saio de casa estressado, porque eu tive problema no meu trabalho, porque eu não estou dando muito certo com a minha esposa, com o meu marido, com meus filhos, e a mente vai juntando tudo e gerou isso aqui. Não. Não é. É uma mudança no nosso ecossistema. O homem, ele nunca investiu tanto em toda a história para explorar o espaço, constituindo as estações do espaço sideral, que são mini cidades, as espécies aglomerações de astronomia, elas indicam que o homem ele percebe facilmente os sinais escatológicos do Sol, da Lua, das estrelas que é previsto por Cristo, porque o ditado ele é contra fato e contra argumento, e contra fato não tem um argumento que possa ser convincente. Na década de 70, os astros nos céus e os astrônomos, eles notaram a destruição na camada de ozônio, acerca de equivalente no território da Europa científica, que previa que a área continuaria crescendo dentro de uma década de abril de 2002, que revela que os estrondos eles aumentavam, porque na medida que os anos vai passando, os sinais eles estão sendo efetuados com mais, parece que a agressividade, os estrondos dos relâmpagos, dos trovão. Você tá doido? Tem trovão que às vezes quebra até janela de casa, E a camada ela está gemendo. Ela não só está gemendo, mas ela também abre a Antártida, inúmeros outros pontos de hemisfério do norte, e também sobre a Rússia, a Alemanha, o Canadá, que eles já estão pesquisando e dizendo que essa região já está sendo afetada e pode até perder 40% de seus ozônios. Irmãos, 40% dos seus ozônios, aí o sinal vai se intensificar com grande intensidade. O lugar que perder 40% do seu ozônio, ele vai ter sinal consecutivo, que é um atrás do outro, tipo no Japão. Esses dias, não sei se foi sexta, acho que foi quinta-feira, os irmãos pesquisar aí sobre o terremoto que deu no Japão. Nunca vi um trem daquele lá, não. Eu não vi em jornal, não. Chegou um rapaz aqui no salão cortar o cabelo. O irmão dele mora lá no Japão. O irmão dele mandou as fotos do asfalto para ele. Eu vou até pedir ele as fotos, que eu vou, quando eu for citar alguma coisa sobre sinais na Terra, eu quero fazer o vídeo e colocar essas fotos para demonstrar os sinais de Deus. Então, uma pesquisa na NASA, a NASA, que é uma agência especial, ela é norte-americana, ela revelou o tamanho do buraco na camada de ozônio.
E hoje esse buraco está mais ou menos em ordem de 28,3 milhões de quilômetros de quadrado. O buraco ele está maior do que nunca. O pessoal da NASA comentou, o cientista que participa de pesquisas comprovadas, de previsões proféticas, de grandes sinais que haverá no Sol. E a importância das escrituras nas nossas mãos e da gente estar ciente, porque a NASA revela, a Bíblia revela, o ONU revela, os tempos estão demonstrando sinais que antecedem a vinda de Cristo. A Bíblia afirma que no seu primeiro livro, quando ela fala que Deus fez grandes luzeiros, 2 grandes luzeiros, ela fala que Deus fez um maior, que é para governar o dia, e o menor, que é para governar a noite. E ele fez também estrelas. Gênesis capítulo 1, versículo 16. O Senhor, ele afirmou através do profeta Jeremias o propósito de ter citado o sol e a lua. E assim diz o Senhor, que do sol para a luz do dia, a ordenança da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas aonde o exército do seu nome. Jeremias 31, versículo 35. Irmãos, a lua, igual eu estava falando, que ela não produz luz própria, mas ela tem uma grande utilidade. Assim como nós, Jesus falou assim, em Mateus capítulo 5, no versículo 13, se não me falha a memória, ele falou assim, vós sois o sal da terra. Depois ele fala assim, vós sois a luz do mundo. Porque para ser sal, para ser luz, primeiro tem que ser sal. E o sal, ele não é branco, ele é encardido. Depois que ele passa por um processo de purificação, que ele fica branco, que ele fica próprio para ser alimentício. Mas a princípio ele não é alimentício. Ele tem alguns componentes que tem que ser limpado dele. E o homem também não é apto para ser salvo por causa que ele é bom, por causa que ele é sábio, por causa que ele não faz maldade, por causa que ele não rouba, por causa que ele não bebe, por causa que ele não mantém adultério com ninguém, que ele não planeja adulterar com ninguém, que ele não cobiça ninguém. Isso não traz céu para o homem. O que traz céu para o homem é se arrepender, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, batizar nas águas, buscar o batismo com o Espírito Santo, intensificar a pregação do Evangelho, esparramando a palavra da salvação. Aí esse homem está preparando para ser arrebatado. Não só ele, mas todo aquele que lhe ouve. E a lua, meus irmãos, não sei se os irmãos sabem, se a lua aproximar demais da terra, a terra inunda de água. Quem sabia? A lua ela é como se fosse uma boia. Se ela aproximar demais da terra, a terra inunda de água. Mas se você está achando que isso é um papo de pregador desinformado, depois você pesquisa aí. E se a lua ela passar da sua altitude, se ela subir demais, a terra morre seca. Então a lua ela tem essa utilidade que Isaías está falando aqui, Isaías 31, no verso 35, que ela é para fender o mar e para fazer o bramido do mar e das ondas, que é o exército e o seu nome, porque o Senhor é considerado como o Senhor dos exércitos. Já está acabando, eu vou falar mais 2 tópicos. Vou finalizar aqui também. O Senhor é usado o seu nome como Senhor dos exércitos. Por quê? Porque além de Deus ter o exército do céu, Ele também tem o exército da terra. Então o exército do céu não é só os anjos. Tem a lua, as estrelas, os astros, as atmosferas, as maneiras de Deus se manifestar de cima para baixo.
E tem as maneiras de Deus também se manifestar de baixo para cima. Se vocês verem o dia que Deus irou com a terra, na época de Noé, até o abismo saiu água. Até do abismo saiu água. Deus abriu a janela do céu, a água caía tanto de cima, quanto também subia das fontes, das águas, da cisterna, das minas. E diz a palavra lá que até do abismo saiu água para inundar a terra. Então, o Senhor, ele havia proibido Israel de adorar o sol. Porque Israel achou que o sol era algo para ser adorado. E esse ato era um ato pagão que eles estavam aprendendo com as nações pagãs. Deuteronômio 4,19 fala disso, que as nações pagãs, elas costumavam venerar o sol, a lua. Eles faziam do sol ídolo, que era Temuz, e da lua. O sol e a lua era divindade adorada pelo povo do Egito, principalmente no Egito. Um faraó que ele chamava Keto, ele chegou a instituir um monoteísmo no sol. O que é monoteísmo? Monoteísmo é as pessoas que adoram vários deuses. E o Egito, ele começou a conhecer as pragas das trevas por 3 dias no Egito, que atingiu diretamente o sol e a lua e as estrelas. A terra, ela ficou na treva, 3 dias de treva, não brilhou mais. Deus tinha aqui um objetivo de mostrar para os egípcios que Deus é o criador do sol, da lua e das estrelas. Em Êxodo capítulo 10, do verso 21 ao 23. E também Salmo capítulo 19, versículo 1 até o 6. O Senhor Deus, ele enviou um homem chamado Josué, que ele fez uma oração tão poderosa que ele atrasou o sol por quase um dia inteiro. O pôr do sol, ele parou no meio dos céus. Para quê? Para dar vitória para o seu povo, para dar a resposta para a oração de Josué. O nosso Deus, ele possui controle absoluto de todas as coisas. Ele tem domínio sobre todo o sistema solar. Assim nos disse o livro de Josué 10, no versículo 12 e até o 14. O Senhor Deus ainda, ele fez, meus irmãos, atrasar o sol 10 graus para confirmar a cura de Ezequias. Ele queria mostrar ali que foi ele que criou o sol, sobre todo o mecanismo, o funcionamento do sol. Está em 2 Reis capítulo 20, versículo 11. O Senhor, Deus de Israel, foi ele quem estabeleceu a lei regular do sol. Foi ele que estabeleceu. Está lá em Salmo 19, versículo 4 até o 6. Então, os sinais da vida de Cristo, ela vai começar pelos ares. O salmista, ele louvou o Senhor dizendo: do nascimento do sol até o caso que nós podemos considerar como um acaso, já seja louvado o nome do Senhor. É Salmo capítulo 113, no versículo 3. Então, o sábio Salomão também, ele afirmou a noiva famosa como lua pura e como o sol. Os sinais já está revelando a vida de Cristo. Não sei se os irmãos repararam, os dias parece que estão mais quentes, o sol está escaldante, parece que está mais quente do que das outras vezes. O sinal começa
que é demonstrar a parousia, que é a vida de Cristo. A igreja, ela tem a pureza de Cristo. E Cristo é o que? O sol da justiça. Malaquias capítulo 4, versículo 2. 2 Coríntios 11, 2. O profeta Isaías foi o primeiro profeta a citar a lua, o sol e as estrelas no plano dos sinais escatológicos. E hoje, já vou finalizar aqui, mas eu quero que os irmãos entendam que nós temos que observar os sinais. E no decorrer dessas aulas a gente vai falar bastante dos sinais. E tudo dentro da Bíblia, tudo demonstrando a Bíblia, tudo demonstrando passo a passo dentro da Bíblia. Olha o que Isaías falou para finalizar. Isaías capítulo 13, versículo 10 e 11. Isaías diz assim: porque as estrelas dos céus, os astros não deixarão brilhar a sua luz, escurecerão ao nascer, a lua não fará resplandecer a sua luz. Então, o profeta, ele é chamado profeta messiânico, porque toda profecia que saiu da boca dele se cumpriu. Ele falou de Belém, Jesus nasceu em Belém. Ele falou da Virgem, Jesus nasceu da Virgem. Ele falou da jumentinha, Jesus mandou buscar a jumentinha lá numa cidade chamada Betfagé. Ele falou que Jesus ia para o matador com uma ovelha muda. Foi o que aconteceu com Jesus. E isso foi 600 anos desse acontecimento. Ele não chegou a ver isso, não. Ele só profetizou. E ele falou que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E que sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus, ele morreu na cruz para tirar as nossas condenações, as nossas feridas, as nossas preocupações, as nossas mazelas. Então, meus irmãos, os sinais escatológicos da palavra de Deus vai ser citado em todo o culto. E a gente vai trabalhar mais a área da escatologia, porque a escatologia abrange o Novo Testamento. E eu aguardo os irmãos no próximo culto. Caso os irmãos quiserem preparar uma caneta, quiser que eu peço, que eu repita, os irmãos anotar, e depois os irmãos confiram, para não ter nenhuma sombra de dúvida, faça isso, porque isso faz parte do crescimento cristão, tá bom? E no mais aquilo que eu não falei hoje, meus irmãos, no próximo culto eu estarei falando para a glória de Deus, amém?